Vamos lá, pessoal, é verdade. Então, a Thalita me lembrou aqui, eu tinha esquecido de gravar. Então, eu vou voltar aqui, nesse pedacinho final que eu estava falando. Então, vejam aqui, gente, ó. A gente tem, então, que cada coluna representa uma conta e cada linha representa, então, a movimentação que a gente tem entre essas contas. E eu estava falando o seguinte, ó, vejam que eu tive um prejuízo, peguei, tirei dinheiro da reserva e mandei para o prejuízo, ou seja, para absorver esse prejuízo. Aqui eu tive um lucro de 171, peguei 8 mil, transferi para a reserva, esses 42 mil aqui, ó, ele é juros sobre capital próprio, isso significa que eu mandei lá para o passivo circulante para distribuir, ou foi caixa já, porque talvez já tenha sido distribuído ao longo do ano, e os 123 mil aqui embaixo, ó, né, eu tirei aqui de lucros acumulados e constituí reserva. Tá? Então, veja que eu tenho movimentação de reserva para lucros acumulados e também tenho de lucros acumulados para reserva. Se eu tivesse, digamos, aumentado o capital aqui, eu teria tirado dinheiro do lucros acumulados, por exemplo, eu tiraria daqui e passaria para cá. Aí eu faria mais ou menos esse movimento que foi feito aqui em cima. Tá? Então, pessoal, essa daqui, ficou claro para vocês aí, basicamente, essa movimentação? Isso aqui é um complemento do que a gente viu, digamos, no terceiro bloco das aulas aí. Tá? Simples, não é, pessoal? Fácil, não é? Muito bem. Agora vejam o seguinte, olha só, essa daqui é uma demonstração de mutações do patrimônio líquido de forma muito simples, muito fácil. Tá? Agora vejam essa daqui, ó. Essa que eu vou mostrar para vocês, pessoal, isso aqui é da Petrobras. Tá vendo? De 31 de dezembro, tá? Então, essa daqui é a mutação do patrimônio líquido da Petrobras. Vejam que ela tem a mesma coisa, ó. Saldo em 1º de janeiro, essa aqui é de 2017, 2018. Então, saldo aqui em 1º de janeiro de 2017. O que aconteceu em 2017? Saldo, tal, e depois 2018 aqui, ó. Tá? Então, ele chega no saldo final aqui em 2018, tá? Muito bem. Vejam que essa daqui, pessoal, digamos, um demonstrativo bastante grande, tá? Vejam que ele é enorme aqui, ó, porque ele tem bastante contas. Então, olha o que ele tem aqui, ó, capital subscrito, reserva de capital, aqui ele tem outros resultados abrangentes, ó, tá vendo? Então, ajuste acumulativo de conversão, perdas atuariais, rede de fluxo de caixa, outros resultados abrangentes. Então, ó, vejam, pessoal, que esses itens aqui, ó, tá? Só mudar aqui um pouquinho. Esses itens aqui, ó, são os outros resultados abrangentes, ó, tá? Esses itens aqui é o que a norma diz. Ou eu faço tudo junto, tá certo? Ou eu faço uma demonstração separada. Então, é isso que ele estava mostrando aqui. Aqui a gente tem as reservas, ó, tá? Reservas de lucros. Vejam, pessoal, muito importante, ó, ele tem aqui, ó, reserva de lucros, outros resultados abrangentes e aqui reservas de capital. Então, vejam que ele tá separando cada um desses itens aí, tá? Depois, total do patrimônio líquido, participação do não controlador e o total do patrimônio líquido aqui, o total geral, tá? Então, veja que ele separa. Aqui, ó, fala, ó, do acionista controlador e do acionista não controlador. Então, se eu apagar esses riscos, fica mais fácil de vocês enxergarem aí. Então, ó, vocês podem reparar que aqui ele tem exatamente tudo aquilo que a norma pede para mostrar. Então, tem o capital, depois tem aqui a reserva de capital, tem aqui outros resultados abrangentes, o que seria a nossa DRA, tem aqui as reservas de lucros, depois, os lucros acumulados, essa coluna aqui representa, então, a nossa DLPA, ó, tá vendo? Ó, essa coluna é a DLPA. Aqui, o total do patrimônio líquido, que é do controlador, e o total do patrimônio líquido, que é do não controlador. E aí o total geral, tá? Vejam, gente, que essa demonstração, ela é grande, é uma demonstração, digamos, complexa, mas ela mostra muito claramente todos os itens que nós vimos até agora em termos de, digamos, de procedimento, tá bom? Ficou claro aí, pessoal? E aqui é o seguinte, ó, então, eu coloquei aqui de novo o meu e-mail, para quem tiver dúvida pode me perguntar aqui, tá? Pode me mandar no profmauricio@pacopetes.com.br, anotem aí.
E aí, qualquer dúvida, vocês me escrevam lá. Bom, então eu passei hoje de forma mais rápida aqui, porque vocês têm um vídeo gravado já, uma aula já gravada com isso. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, né? Eu tenho, eu vou abrir aqui, enquanto vocês... O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir o exercício, tá? Para que a gente possa... Deixa eu achar aqui, ó. Espera aí. Aí. Bom, então eu vou abrir aqui o exercício, gente, para vocês terem uma ideia do que é para vocês fazerem para a próxima aula, tá? A gente tem aí uma meia hora, mas eu vou mostrar basicamente o que é para ser feito para que vocês possam montar essa DLPA, tá? Bom, aqui, ó. Então eu montei o exercício, pessoal. Aqui eu fiz no formato de slide para ficar mais fácil a apresentação aqui para vocês. Mas lá no meu site, lembre-se, isso está lá no meu site, vocês vão pegar lá no formato está lá em PDF, ele vem na sequência mesmo. Então veja, ó, eu tenho aqui, ó, cada ano, ó. Então a empresa iniciou em do 1 de X1. Num primeiro momento, você tem só a integralização do capital, não tem mais operação. Então, ele pede para montar a DMPL. Depois, no X2, ele tem lá, os sócios aumentaram o capital de 20 mil em dinheiro, a empresa teve lucro de 50 mil. Então, vejam que você só tem duas operações. Aqui você tem uma operação, aqui você tem duas. Aqui, ó, então, a empresa admitiu mais um sócio, aumentando mais o capital. Ela teve um lucro e constituiu reserva legal de 5%. Depois, ela tem aqui também, aqui veja que, ó, no ano 4, então ela teve lá, constituiu reserva legal, estatutária, já te dou os valores ali, né? A empresa distribuiu lucro e foi integralizado 10 mil do capital social. Muito bem, e o 5 você tem mais operações, tá? Muito bem, pessoal, como é que vocês vão fazer isso daí, né? Vocês vão começar a fazer assim, ó. Opa, peraí. Vocês vão começar a fazer da seguinte maneira, pessoal. Olha só, ó. Vocês estão vendo aí a planilhinha, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Planilha. Peguem uma planilha de Excel. Pode ver que vocês têm aqui, ó, uma primeira linha aqui, tá? E façam, pessoal, no mesmo formato que vocês viram lá. Então, você vai ter aqui, ó, capital, ó. Capital social. Depois... eu estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Reservas. Opa! Ó, reservas. Então, reservas. Depois a gente vai ter o quê? Sei lá, LPA, tá? Então, vejam, e você tem um total ali, ó. Coloquei mais colunas aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Então, aí coloquei assim, ó, constituição de capital. Tá? Então, vamos supor que tenha sido 100... pode ser 1 milhão aí, ó. Opa, peraí. Constituiu lá 100 mil. Esse dinheiro veio do caixa, então eu vou ter um total aqui de 100 mil. Tá? E tive aqui... Estou chutando os números, tá, pessoal? Isso que eu estou fazendo aqui é só para vocês terem uma ideia de como vocês vão fazer. Vamos supor que nesse primeiro ano só teve aqui um lucro, tá? Então, teve aqui um lucro de, sei lá, 20 mil, tá? Então, o que eu tenho lá, ó? Lucro... 20 mil, beleza. Aí, ó, eu vou ter aqui, ó, isso aqui, vou colocar aqui, ó, saldo inicial X0. Então, eu vou ter aqui 0, 0, 0 e 0, opa, e 0. Deixa eu apagar essas coluninhas aqui, ó, tá? Fica mais fácil aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, aí eu vou ter saldo final de X1. Aí eu vou somar aqui, ó. 100 mil. Tá? Vejam aqui, gente, ó. Ó. Vejam aqui o que nós temos, pessoal. Eu começo aqui com um saldo, deixa eu marcar aqui também, porque é um saldo zero. Ó, começo com um saldo zero e a minha única movimentação foi aumento de constituição de capital
e o meu lucro do período, tá? Então vejam que eu tenho aqui um resultado de 100 e aqui um resultado de 20. Tenho 100 e tenho 20. Meu total, 120. O 120 aqui, pessoal, tá? Esse 120, ele tem que bater aqui na coluna e na linha, tá? Ele vai bater na coluna e na linha. Se vocês já pegaram lá, muitas vezes você está fazendo um determinado lançamento ou procedimento lá no Excel e fala assim, erro de, como é que chama? Puxa, esqueci agora o nome, tá vendo? De referência cruzada. Ou seja, você tem linha e coluna na mesma célula, tá? Evidentemente, o Excel não faz isso. Ou ele vai ter o total da linha, ou ele vai ter o total da coluna. Mas o total da linha e da coluna tem que ser o mesmo, tá? Como a gente está falando ali. Bom, então, a Viviane Estrela está perguntando o seguinte aqui, ó. Para cada ano, bom, você faz aqui, ó, X1, aí você pode colocar aqui, ó, saldo X2, tá? Depois, saldo X, opa, aqui, ó, saldo. Então você teria aqui, ó, tá vendo? Ó, total de X2, total de X3, tá? E X4, enfim, sucessivamente, tá? Entendeu? Fazendo dessa forma, você vai ter período a período, ou seja, você tem ali o resultado de X1, na sequência o resultado de X2, na sequência o resultado de X3, X4 e X5. Faça uma demonstração só, mais ou menos aqui como eu estou dando o exemplo aqui, pessoal, dessa planilha, ó, tá? Lógico que aqui eu estou rabiscando, escrevendo aqui de qualquer jeito, mas eu teria aqui, saldo final, ó, aqui eu teria, só que aqui seria, ó, saldo final de X2, aqui seria saldo final de X3, e aqui seria saldo final de X4, e depois seria o saldo final de X5. Por quê? Aí vocês vão perceber a movimentação que ocorre em cada um dos exercícios aqui, ó, tá? O que vai ocorrer dentro de cada um desses períodos, pessoal, tá? Esse é o processo. Então, se a gente voltar aqui no exercício, ó, ou melhor, se a gente voltar aqui acho que é esse aqui, né? Vamos ver. Deixa eu ver se é esse exercício aqui. Então, você pode ver, ó, que no ano 1, por isso que eu disse, você só tem uma operação, só tem a integralização do capital. Depois, aqui você tem um aumento de capital e um lucro no final do exercício, tá? Ano 3, e assim sucessivamente. Tem um negócio aqui, pessoal, que é bem interessante, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou apagar essas linhas e colunas aqui, tá? Vou recortar tudo isso daqui. Espera aí, mais fácil deletar tudo isso aqui, tá? Excluir. Beleza. Bom, pessoal, quando a gente faz, então, uma demonstração aí de patrimônio líquido, né? A gente tem o seguinte aí, ó. Deixa eu... Ó, imaginem aqui, pessoal, esse quadro, tá? Vocês estão vendo esse quadro aqui. Muito bem. Eu costumo pegar esse quadro e fazer, mostrar o seguinte. Ó, oh meu Deus. Fazer o seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, digamos, 3 tipos de operação, tá? 3 tipos. A primeira operação é aquela que eu costumo dizer que ocorre, ó, né? Essa operação aqui, eu costumo falar que é uma operação de fora para dentro, tá? O que é uma operação de fora para dentro? É aquela operação que ela se inicia, vamos imaginar, pessoal, que aqui a gente tem o nosso patrimônio líquido, tá? Vou colocar aqui, ó.
Beleza? Então aqui a gente tem o nosso patrimônio líquido, que é esse quadrado, esse retângulo que vocês estão vendo aqui. Bom, a primeira operação é a de fora para dentro. O que é esse tipo de operação? É aquela operação que se inicia fora do patrimônio líquido e a contrapartida é o patrimônio líquido. Por exemplo, um aumento de capital. Entra o dinheiro no caixa, então, em tese, o recurso entrou no caixa e a contrapartida foi capital social, né? Veja que ela veio do caixa e entrou para o capital social, para o patrimônio líquido. Consequentemente, isso representa esse tipo de operação aí que eu estou chamando de fora para dentro, tá? Pessoal, lembrando, tá, que esse tipo de... Puxa vida, acho que ele apagou aqui, né? Lembrando que esse tipo de operação aí, tá? Ó, voltando aqui, ó. Lembrando que esse... Então, não vou poder sair da tela. Então, aqui dentro a gente tem o nosso patrimônio líquido, tá? Ó. Patrimônio líquido. E aí, então, nós tínhamos aí, como eu falei para vocês, né? A nossa operação, né? Aqui, ó, que nós vamos chamar de operação de fora para dentro. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de operação aqui é aquela operação que a gente começa fora do patrimônio líquido, tá? Como um aumento de capital, por exemplo. Ela começa efetivamente lá fora, agora ficou melhor, tá? E entra para o patrimônio líquido. Então, por exemplo, esse aumento de capital, por exemplo, certo? Quando a pessoa aumenta a capital. Agora, você tem também aquelas operações que são o contrário disso aqui. Você tem aquela operação que nós estamos falando aqui de recurso que você tem no patrimônio líquido e que sai do patrimônio líquido, tá? Então, essas operações aqui, eu costumo chamar de operações de dentro para fora, tá? Bom, por que de dentro para fora, pessoal? Porque são aquelas operações, por exemplo, distribuição de lucro. Uma distribuição de lucro, o recurso estava no patrimônio líquido e ele saiu do patrimônio líquido, tá? Ele saiu do patrimônio líquido porque ele foi para o passivo circulante. Então, vejam, a tendência é que essas operações de fora para dentro, a tendência, tá? Elas aumentem o PL. A tendência é que essas operações de dentro para fora, elas diminuam o PL. E a gente tem aqui uma outra operação, tá? Que eu costumo, que ela nem aumenta nem diminui o PL, tá? Então, esse tipo de operação aqui é o que eu chamaria aqui, ó, tá vendo? A gente poderia fazer aqui um círculo aqui, tá? Essas operações aqui, então eu vou marcar aqui embaixo assim, ó, chama de operação interna, tá? Então, uma operação interna, pessoal, ela ocorre dentro do patrimônio líquido e não altera o seu tamanho, tá? Entenderam, pessoal? Bom, eu vou sair daqui, isso aqui está gravado, mas a gente não vai conseguir mais voltar para essa figura. Mas vocês entenderam esse procedimento? Ficou claro aí para vocês? Sim? Franciele, Milena, Vanessa, Isaac, estamos juntos. Georgia, Marcão, muito bem. Agora é o seguinte, ó. Vejam aqui, pessoal, quando eu estava falando aqui, então, dos slides aqui, ó, na apresentação, ó. Quer ver? Vejam aqui, ó. Nós estávamos falando aqui, ó, vou pegar essa demonstração e mostrar para vocês, ó. Quando você tem aqui, ó, por exemplo, este resultado aqui, ele é de fora para dentro. Só que esse de fora para dentro, veja que ele diminuiu o seu PL, tá? Por quê? Porque ele veio como prejuízo. Se ele viesse como lucro, como este caso aqui, é a mesma operação, só que aqui você tem prejuízo e aqui você tem lucro. Tá? Então, uma diminuiu o PL, outra aumentou. Mas as duas, elas vêm de fora, ela vem do resultado para o patrimônio líquido. Tá? Aí, ó, a gente tem aqui, por exemplo, uma operação aqui, ó, vejam este 42584 aqui, ó, este número aqui embaixo, ele é uma operação de dentro para fora. Pode ver que ele está no patrimônio líquido e ele saiu do patrimônio líquido, porque ele foi lá para o passivo circulante. Tá?
E a gente tem as operações internas, ó. Se você pega essas reservas aqui, ó, o 731 mais o 548 aqui, ó, ele saiu de reserva, reserva de capital e reserva de lucro, e foi para a capital social. É o que nós chamamos de operações internas. Reparem, pessoal, que cada uma dessas operações internas, ó, o saldo é sempre zero. Ó. Operação interna, ela apresenta sempre saldo zero. Quando você tem uma operação de dentro para fora ou de fora para dentro, ela sempre vai ter um valor aqui no total, certo? Vejam aqui nessa próxima demonstração, ó. O que a gente tem aqui, ó? Então, transação de capital. Se a gente identifica alguma delas aqui, ó. Então, por exemplo, essas operações você pode ver aqui, ó. Por exemplo, na primeira linha, você tem um 10 aqui, ó. Ele não tem 10 lá no total. Isso significa que eu tirei de lucros acumulados aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, eu tirei daqui os 10 e mandei para cá. Ou melhor, eu tirei de outros resultados abrangentes e mandei para lucros ou prejuízos acumulados. Então, ó, pode ver que o saldo é zero. Então, isso daqui mostra uma operação interna, tá? Isso é uma operação interna. Quando a gente vem, vejam aqui qual outro item que a gente tem. Esses outros, ó, os outros itens, eles têm saldo, tá vendo? Então, eles são operações de fora para dentro. Quando você vem aqui, ó, lucros acumulados, ó, eu constituí reserva de lucro, ó, tá vendo? Ó? Né? Então, eu tirei aqui, ó, de lucros acumulados, ou melhor, como eu tive prejuízo, ó, prejuízo do exercício, tá vendo? A 446 é de fora para dentro. Então, eu peguei essa retenção de lucro e transferi para lucros acumulados, para ele absorver o lucro. Quando a gente vem aqui embaixo, a gente vê a mesma situação, ó. Tiro aqui de outros estados abrangentes, coloco lá em lucros acumulados, eu tenho aqui o meu lucro do período de 25, por outro lado, eu tenho outros estados abrangentes aqui, ó, tá? Vejam, pessoal, aqui, ó, apropriação do lucro líquido em reservas. Eu tiro parte do lucro, ó, constituo 14 de retenção de lucro, incentivo fiscal, reserva estatutária, reserva legal. Pode ver que o meu saldo final aqui é zero, tá? Isso significa que é uma operação que a gente chama de operação interna, beleza? Gente, esse tipo de operação, esse conceito de operação interna, de fora para dentro, de dentro para fora, vocês não vão ver em lugar nenhum, tá? Porque isso é by Pocopex, beleza? Eu que basicamente pensei nesse formatinho aí para poder explicar. É lógico que quando a gente está na sala de aula e a gente tem mais tempo para fazer pergunta, para fazer questionamento, fica um pouquinho mais simples e mais fácil de vocês poderem, então, fazerem esses questionamentos, tá? Bom, mas basicamente, pessoal, aqui eu estou repetindo uma aula que a gente teve, então na próxima aula, então, a gente vai fazer direto o exercício, e a pergunta que eu faço para vocês é, ficou claro aí? Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Todo mundo? A Caroline, Grazi ali, Vanessa, Débora, fácil? Franciele, Milena, Marcão, quem mais aí? A Cláudia. Beleza, pessoal? Tranquilo aí esses procedimentos? Fácil ou difícil isso aí, pessoal? Bem tranquilo, né? Eu acho muito fácil. A única coisa mais complicada é quando você tem efetivamente uma quantidade muito grande de lançamentos, tá? Que a Viviane, ela falou aqui mais ou menos, tal, eu diria assim, ó, não só para a Viviane, mas para outras pessoas que colocam, a Georgia e outras pessoas que escreveram aí, eu diria o seguinte, é uma questão de treino, tá? Na hora que você fizer os exercícios, for classificando, você vai pegar o jeito, você vai ver que é relativamente simples, não tem grandes dificuldades, tá? Então vai ficar fácil vocês conseguirem entender o processo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Ficou alguma dúvida nesse momento? Não? Então tá bom, nós vamos fazer o seguinte. Como eu disse que eu estava aqui efetivamente só repetindo uma aula que está gravada, então esse material, esse exercício que vocês viram, ele já está montado, montem ele, tá? E efetivamente façam, e na próxima aula, então, aí eu vou responder ele diretamente no... Nós vamos fazer o seguinte, eu já respondo ele diretamente no Excel, a gente resolve, e aí eu começo a falar, então, de DVA, tá bom? Falo e já começo falar de DVA para a gente avançar um pouquinho mais, tá bom?
Estão perguntando aqui para a próxima prova, basicamente, é que assim, eu tenho ainda que dar um trabalho para vocês, eu quero ver se até semana que vem eu já aplico esse trabalho e a prova, tá? Eu quero separar aqui, eu vou falar para vocês, ó, esse conteúdo vai fazer parte do trabalho e esse conteúdo vai fazer parte da prova. Por quê? Porque a gente vai ver na sequência, pessoal, fluxo de caixa. E fluxo de caixa é mais complicadinho. Fluxo de caixa é mais complexo. Então, provavelmente, talvez eu dê o fluxo de caixa como trabalho e esses aqui como prova, enfim. Eu vou pensar um pouquinho como vou fazer. Na próxima aula a gente já tem essa resposta, tá bom? E provavelmente até sexta-feira aí, entre amanhã e sexta, então eu já vou dar a resposta para vocês com relação às provas de vocês. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Se alguém tiver, levante a mão aí. Certeza? Também nenhuma? Né? Bom, então somos dois. Eu também tenho certeza de nada também. Tá? Bom, olha só, pessoal. Então, vou finalizando aqui com vocês, tá? Então, a gente finaliza aqui. Eu vou ficar mais uns 2 minutinhos na sala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. Pode usar o chat para abrir aí. Eu vou liberar o som de todo mundo e aí quem quiser fazer alguma pergunta direta ou escrever, fica à vontade, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula aí. Vocês viram o meu e-mail. Eu vou projetar aqui de novo, tá? Para quem tiver alguma dúvida aí, pode efetivamente me perguntar, ó, deixa eu colocar aqui, eu sei que vocês já viram, mas está aí novamente, ó, profmaurício@pocopets.com.br, qualquer coisa, só escrever aí nesse e-mail, tá bom, pessoal? Então, beleza, fiquem com Deus, boa semana e fiquem em casa aí por enquanto, quem puder, não saiam de casa, a gente se vê na semana que vem, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí, até mais. Melhor. Estou muito doido por esses dois. Quem tá doido, rapaz? Que não tá saindo mais. Então, o que aparece aqui. Professor, vai ter chamada? Oi? Ó, a chamada, pessoal, nós estamos controlando de outra forma por enquanto, tá? A gente está achando uma forma. Tem professor que eu sei que está fazendo chamada, mas eu estou controlando quando eu ponho os aqui, ficam gravados, eu estou fazendo o controle dessa maneira por enquanto. Tá bom? Sim, na Cururu está mostrando ali. Ali no site, na Cururu mostrou os recomendados. Tá, Lídia, o seu está aparecendo o nome, sim. Dá para ver lá o nome, tá? Bom, pessoal, vou encerrar aqui então, tá bom? Até mais.